Querido Deus, amado Pai, agradecemos o Senhor porque neste sábado estamos aqui no Teu templo prestando este culto em adoração ao Teu nome. Teu Espírito continue presente, que as nossas falhas, os nossos pecados não venham atrapalhar a nossa comunhão contigo. São bênçãos que nós lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora acompanhar uma mensagem sobre os dízimos e as ofertas projetada. E logo após, os diáconos vão nos dar a oportunidade de adorar a Deus através das nossas doações e a devolução dos nossos dízimos. Provai e vede. História de hoje. Comunhão com Deus. Sidney Batista tem experimentado em sua vida uma intensa relação com Deus. Ele vive em Curitiba, capital do estado do Paraná, e desde que se batizou na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem sido muito abençoado. Como fruto da entrega de sua vida a Deus, Sidney tem descoberto novas maneiras de adorar e se relacionar com Ele. Então, muitas vezes eu acordo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu venho para a sala, fecho a porta e ali eu fico orando, clamando a Deus, conversando com Deus. A minha comunhão com Deus vai terminar, é a hora que o sol está nascendo, é a hora de daí estudar a lição da escola sabatina, fazer o ano bíblico e já começar o cotidiano. Sidney é proprietário de uma serralheria. Um tempo atrás, algumas pessoas não pagaram o que deviam, deixando-o em dificuldades para honrar seus compromissos. Com fé, entregou mais essa questão nas mãos de Deus. E eu tive fazendo as contas e vi que eu devia mais ou menos algo em torno de R$ 1.200. Eu estava pesaroso, porque, poxa, trabalhando todo dia, entregando, fazendo as coisas certas, e simplesmente o dinheiro não estava entrando. E eu tive num culto de quarta-feira, falei, Senhor, olha para a minha vida. Eu estou devendo 2 águas, 2 luzes. A tua palavra diz que o pão e a água é certo. Quando foi no outro dia, na quinta-feira, chegou uma pessoa que me devia, chegou outro, contratou outro serviço. Eu sei que quando foi na quinta-feira à tarde, eu tinha R$ 1.800 no bolso. Limpo, não era em cheque, não era para receber nada, em dinheiro. Eu agradeci a Deus, falei, Senhor, muito obrigado. O Senhor é um Deus que sabe das minhas necessidades e tem atuado de acordo com elas. Ele sabe que colocar a vida nas mãos de Deus é a melhor escolha. Isso implica em obedecê-lo em tudo e demonstrar sua gratidão da maneira que ele orienta. Pela graça de Deus, tem conseguido devolver aí os 10% do dízimo, que é de Deus, doar mais 5% em dinheiro junto com a oferta, mais 5% de ofertas de materiais, mais 5% que é revertido para os meus filhos, que daí eles dizimam e ofertam segundo ele. Eu acompanho de longe, né? A gente vai instruindo, mas é com eles, né? E mais esses outros 5% que é para mim poder, toda vez que vou na casa de Deus, não ir de mãos vazias. Totalizando 30%, né, ao total. E eu tenho um objetivo na vida. Eu quero, pela graça de Deus, chegar um dia a ficar só com 10% daquilo que Deus me atribui. A serralheria de Sidney tem o nome JL, que significa Jesus me libertou. Em seu trabalho, Sidney distribui os livros do Impacto Esperança, usando todas as oportunidades que tem para testemunhar do amor de Deus. Seu desejo é que mais pessoas tenham uma experiência como a sua. Na madrugada, você tem tempo de analisar o teu cotidiano, como está sendo, fazer uma retrospectiva de como você está levando a tua vida, se realmente o nome de Jesus está sendo exaltado através da tua vida. Muitas vezes você acorda no meio da noite sem sono e tem a tendência de querer ficar virando de um lado para o outro até que o sono volte, mas muitas vezes não é isso que você precisa fazer. É o momento que Deus está te chamando para que você realmente possa abrir o teu coração e clamar a Ele. Deus está esperando que você lhe dê a chance de mostrar os planos maravilhosos que Ele tem para a sua vida. Experimente. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
Querido Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade que temos de reconhecer o que o Senhor faz por nós. Pedimos que o Senhor abençoe o uso dessas doações e desses dízimos para que possam abreviar a tua volta. Abençoe a cada um que está aqui e a cada família representada. Em nome de Jesus, amém. Disse um dia o mestre: deixai vir a mim os pequenos, porque dos tais é o reino do céu, e este reino tão perto está. Cristo em seu ministério dedicou tempo às crianças e deixou claro que para ir ao céu, como crianças devemos ser. Nós precisamos de amor, nós precisamos de atenção, nós precisamos sentir Jesus dentro do seu coração. Cristo um dia falou. Bom dia. Bom sábado. Hoje eu vou contar para vocês. Aliás, não vou contar para vocês. A gente vai pensar juntos, né? As coisas que Deus fez para a gente, umas coisas assim muito gostosas. Eu acho gostoso. Alguém gosta disso aqui? O que é isso aqui? Melancia. Eu adoro melancia. E isso aqui? Banana. Quem gosta de banana? Vamos ver mais alguma coisa. Abacaxi. Ai, que delícia, né? Geladinho. E este aqui, alguém gosta de? Morango. É uma delícia. E se um não gosta de uma coisa, às vezes gosta de outra, né? E isso aqui? Milho. Vocês gostam de milho? Ah, eu também gosto muito de milho. E este aqui, como que chama esse? Quem gosta de uva? Única fruta? E este aqui? Pêssego? Manga? É, parece manga, parece pêssego. Sei lá, é um dos dois. Não, laranja não. Eu trouxe aqui uma fruta. Deixa eu ver se alguém gosta dessa daqui. Vocês gostam? Maçã. Olha, que maçã bonita. Eu peguei assim a mais vermelhinha que tinha lá em casa para mostrar para vocês. Cheirinho gostoso de maçã, né? Dá até para a gente cortar um pedacinho para ver se está boa. Espera aí. Olha. Ela está bonita? Acho que não vai dar para comer, né? Nossa, uma maçã tão bonita, mas está tão feia por dentro. Sabe? Não é o caroço, não. Está estragada mesmo. Ui, pega aí para mim. Pode pegar. Pega para mim. Sabe, eu vou contar para vocês uma história que é mais ou menos assim. Samuel foi escolher, a pedido de Deus, um rei para Israel. Quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, Jessé era o pai. E ele tinha, sabe quantos filhos?
8 filhos. Quando Samuel chegou lá e falou assim, pensou assim, vou escolher um rei dentre os filhos de Jessé. Quando apareceu o primeiro filho, ele era alto, bonito. Aí Samuel falou, é esse aí que Deus falou para mim vir aqui e escolher como rei. Olha só o porte dele. Um cara bonitão, alto, né? Quando ele passou, aí Deus falou com Samuel, falou assim, não, Samuel, não é esse. E foi passando os filhos, passou um, passou outro. Já passaram 7 filhos. Aí Samuel falou assim, acabaram os filhos? Tem um ali, sabe, que está tomando conta das ovelhinhas. Ele é meio pequenininho, baixinho, mais novinho de todos, né? Aí Samuel falou, pode chamar ele. Quando veio, sabe quem era esse último filho de Jessé? Davi. Davi, ele tinha uma boa aparência. Ele era limpinho, arrumadinho, cabelinho penteado, né? Mas você sabe que Deus viu nele? Que ele era bonito por dentro também. Não basta você ser bonito por fora, parecer uma coisa, e mais por dentro ser feio. Está tudo estragado. Né? Então, assim como Deus vê o coração, eu até vou ler aqui para vocês, e os papais que quiserem achar na Bíblia, 1 Samuel 16, versículo 7. A segunda parte diz assim, olha o que diz. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. É lindo isso, né? Então, nós devemos ter o quê? O coração, sermos obedientes, bonzinhos, né? Não falar palavrão, não brigar com o coleguinha, né? Obedecer a mamãe e o papai, né? E sermos bonitos por dentro também. As meninas vão entregar um desenho. Bater, né? Não, não é coisa de Jesus. Apanhar também não, mas bater também não. Então, é assim, elas vão dar uma figurinha para vocês, que é Samuel, o papai de Samuel, o Davi sendo ungido por Samuel e os irmãozinhos dele, tudo em volta, tá? Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Vamos fechar os olhinhos e pedir para Jesus. Vitor? Vamos fazer oração? Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas bênçãos e lhe pedimos que possamos ser lindos por dentro. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então tá, agora as duas meninas lindas, por fora e por dentro, vão dar para você também a figurinha para vocês pintarem, tá? Disse um dia o mestre, deixai vir a mim os pequenos, porque dos tais é o reino do céu, e este reino tão perto está. Cristo em seu ministério dedicou tempo às crianças. Em continuação, ainda em adoração ao nosso Deus, assentados, iremos cantar o hino de número 14, Jubilosos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor, nosso
Continuando o nosso louvor, neste sábado, nós vamos cantar nesse momento, em pé, o hino Santo, 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 o hino 18 do nosso inário. Bom sábado a todos. Bom sábado a você que nos acompanha pela internet, que acompanha os nossos cultos aí da sua casa, do seu escritório, da sua empresa. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Obrigado por permitir que nós possamos entrar aí no seu lar e participar com você deste culto de adoração a Deus. Nós chegamos a um momento muito importante aqui do nosso culto, onde nós trazemos ao altar do Senhor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, enfim, as nossas orações, nossos pedidos de oração. E hoje pela manhã nós vamos orar pela família da irmã Thelma, que perdeu o seu tio no último dia, e hoje eles estão em velório, lá velando o corpo desse tio, e o enterro será hoje à tarde. Nós vamos orar para que Deus conforte a família. Nós vamos também orar em agradecimento a Deus, porque o Paulo, esposo da Lucimara, teve sua moto roubada da segunda para terça-feira. E aí ele orou a Deus para que Deus o ajudasse a encontrar a moto, e que se encontrasse a moto, que o ladrão fosse preso para que ele não cometesse mais esse tipo de crime. E na quarta-feira foi exatamente o que aconteceu. A moto foi encontrada na madrugada da quarta-feira e o ladrão foi preso, e acho que ele não vai mais fazer esse tipo de ação, e Deus atendeu aí às orações do Paulinho. E eles tiveram outras bênçãos, o Paulo e a Lucimara, por isso que a igreja está aqui hoje enfeitada com essas flores tão belas. Eles doaram em reconhecimento ao que Deus faz em sua vida. Nós vamos orar também pelos nossos desbravadores que estão lá no Campuri. Eu estou acompanhando pelo Twitter, pelo Facebook, e nós estamos tendo ótimas notícias desse evento.
Tem muita gente lá, Deus está cuidando deles e vamos orar para que Deus continue a cuidar. Você pode agora também vir aqui à frente. Nós vamos ouvir a mensagem da oração intercessória. Você pode vir aqui à frente, trazer o seu pedido a Deus, trazer a sua oração, o seu agradecimento, e logo após a música, nós vamos orar. Você aí que está em casa nos assistindo, fique aí em reverência, em frente ao seu computador, eleve o seu pensamento a Deus, e logo após nós vamos orar com você também. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar e conversar com Deus. Santo e bom Deus, somos-te gratos, Senhor, pelo privilégio de ter a Tua presença entre nós nessa manhã. Também somos gratos, Senhor, pela chance que temos mais uma vez de ouvir a Tua palavra, de entender, ouvir a Tua mensagem e de poder
nos preparar para que possamos, o mais breve possível, estar contigo nas mansões celestiais. Alguns pedidos foram feitos aqui à frente, Senhor. A família da Thelma está passando por um momento triste na vida agora. Envia o teu Santo Espírito para confortá-los, Senhor. O Paulinho e a Lucimara agradecem pelas bênçãos que recebem na vida pessoal, na vida profissional. Que o Senhor possa estar com eles mais e mais dias, tanto com eles como com os demais casais dessa igreja também, Senhor. Aqui à frente nós temos 2 caixas de oração, Senhor, onde as pessoas colocam os seus pedidos, os seus agradecimentos. O Senhor conhece todos eles que estão ali, como também conhece os que estão em nosso coração, Senhor. Então, coloque a tua sabedoria sobre eles e atenda-os conforme o teu entendimento, conforme a necessidade de cada um de nós, Senhor. Abençoe a pregação dessa manhã, que o Daniel seja um instrumento em tuas mãos, que ele possa trazer uma mensagem que venha, que seja de acordo com a nossa necessidade, com o nosso coração, com a nossa vida, Senhor. Abençoe cada um de nós, abençoe a tua igreja. Tudo isso nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bem, agora chegou um momento bem interessante do nosso culto, onde nós vamos conhecer as pessoas que estão nos visitando hoje. Então você que está nos visitando, se pudesse colocar em pé, para que nós possamos conhecê-los, para que a nossa igreja o conheça, o cumprimente. Por favor, temos um ali, mais um lá no fundo. Temos mais alguém que está nos visitando? Tem bastante gente, olha aí. Muito bem. Eu vou até lá falar com eles? Vou até lá falar com eles. Quem está aqui? Está aqui escondido, aqui, olha aqui, irmão. Aqui, ó. Vocês vieram de onde? Cidade Dutra. Também, qual o nome de vocês? Aline e Fabiana, elas vieram da Cidade Dutra. Sejam bem-vindas, viu? E vocês aqui? Qual o nome de vocês? Eu sou Fátima de Guaianazes. Fátima de Guaianazes, e você? Leide da Vila Araguaia. Vocês vieram com alguém aqui? Alguém convidou? Ah, Tatiana convidou e a filha. Sejam bem-vindas, viu? E aí, meu irmão, tudo bem? Bom sábado. Como você chama? Orlando. Irmão Orlando, veio de onde? Da Igreja da Penha. Da Igreja da Penha. Seja bem-vindo, viu? Muito bom tê-lo aqui conosco. E vocês? Tudo bem? Vitor. É o Vitor e? Miriam. E a Miriam. Vieram de onde? De onde? Do Vale do Ribeira. Sejam bem-vindos, viu? Vieram com quem? Vocês vieram com quem? Com a Edna? Muito bem, Edna. Tudo bem? Bom sábado. Como você chama? Kátia. Kátia e o? Alexandre. E o Alexandre. Vocês vieram de onde? A Jéssica e a Júlia, que estão escondidinhas aqui. E vieram de onde? Do Sapopemba. São da igreja do Sapopemba? Sejam bem-vindos, viu? Mais alguém aqui no fundo, tem gente também que está nos visitando. Tudo bem? Bom sábado. Aqui o pessoal da internet já não nos vê, mas tem mais gente aqui, viu, pessoal? Você é o? Robson. Robson e? Angélica. E o Edivaldo. Vocês vieram de onde? Estão juntos os três? Eu e minha esposa, a gente somos da Igreja de Pedreira. Da Igreja de Pedreira. E meu pai é o Edivaldo, ele já frequentou aqui muitos anos, e é da Igreja de Presidente Epitácio, divisa com Mato Grosso. Nossa, veio de longe, hein? Sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. E o meu irmão? Como que chama? Meu nome é Marcos, sou da Igreja de Guarulhos. Da Igreja de Guarulhos? Sejam bem-vindos, viu? Você, meu irmão? Meu nome é Henry, do Grupo Araguaia. Rosânia? Rosânia e o Henry vieram do Araguaia, um grupinho pequenininho aqui da nossa região, não é isso? Sejam bem-vindos. Tem mais alguém nos visitando? Tem alguém na galeria?
Tem alguém em cima nos visitando? Não? Sejam muito bem-vindos vocês todos, nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Você aí de casa que nos assiste, pode vir aqui também nos visitar, nos cumprimentar pessoalmente, será um prazer tê-los aqui. E agora, para agraciar os nossos visitantes e para louvar o nosso Deus, o Éder vai trazer para nós aqui uma mensagem musical. Irmãos, este hino que eu vou cantar, ele fala, é conhecido de algumas pessoas, de várias pessoas, que eles fazem momentos de louvor nas suas igrejas até com este hino. Ele fala sobre uma passagem é a passagem que eu acho mais bonita, uma das mais bonitas na Bíblia. Ela se encontra, vou colocar aqui o óculos, porque o tempo já se passou, né? E a vida da gente... E diz aqui, está em Isaías 40, versículo 31. Se alguém quiser achar aí, ver. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse hino tem o refrão, o coro. Alguns conhecem. Quem conhece esse hino no coro quiser cantar comigo, sinta-se à vontade. E diz o seguinte no hino: isso é uma amostra do tamanho do nosso Deus. Às vezes a gente acha que o nosso Deus não tem ideia do tamanho do nosso Deus. E vocês vão perceber que às vezes a gente faz uma coisa pequena, mas Deus fez uma coisa muito maior, que a gente ainda, o ser humano ainda não conseguiu buscar e descobrir toda essa vastidão do universo ou mesmo do mar. Vamos então prestar atenção na letra desse hino.
só há forças em Jesus. O que mais será preciso, além do sangue, além da cruz? Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor voam com asas como águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor vão mais além. Obrigado, Éder. Deus seja louvado. Bom sábado a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos. Confesso que esse sábado eu amanheci bem, eu acordei e estava bem triste porque está acontecendo um Campori, o Clube Águia Pioneira está lá, está tudo bem, graças a Deus, mas é o primeiro Campori em 21 anos, o qual eu não faço parte, né? Eu não pude estar presente na realidade. Mas agradeço a Deus, quando cheguei à igreja, vi a igreja repleta, participamos do louvor e temos a certeza de que Deus está presente. E, embora o meu coração desejasse muito estar no Campori, ele fica muito mais confortado diante da presença de Deus, e Deus seja louvado por estarmos aqui todos juntos na sua casa. Eu gostaria de apenas dar alguns recados. Gostaria que vocês orassem pela família do pastor Jonas. Era para ele estar pregando hoje aqui e amanhã também, mas durante essa semana o seu tio, o pastor Caleb Pinho, faleceu lá em Caldas Novas. O pastor teve que viajar até lá e passar toda a semana cuidando de alguns assuntos bem difíceis. Então vamos lembrar da família do pastor Jonas, vamos orar para que Deus possa confortar toda a família dele também. Como ele não poderá estar aqui amanhã à noite, o nosso pregador de amanhã será o nosso ancião, Rodrigo Batista, estará conosco amanhã. Na quarta-feira, nas próximas 2 quartas-feiras aqui nos cultos de oração, que tem sido uma bênção, eu pude estar em quase todos os cultos às quartas-feiras aqui e realmente tem sido muito bom. Temos dedicado tempo à oração e Deus tem recompensado a todos, confortado e atendido também os pedidos. E nas próximas 2 quartas-feiras, está no boletim, o doutor José Sérgio Miranda estará aqui. Para quem não conhece, é o Sabino, ele frequenta a igreja do Tatuapé, conhecido de muitos aqui. Ele estará nas próximas 2 quartas-feiras conosco. E no próximo sábado, apenas um lembrete, nós teremos uma programação especial que será o aniversário da ASA, o nosso serviço assistencial. Então, a programação do próximo sábado, a ASA estará cuidando de toda a programação, que possamos privilegiá-los. Eu sei que vocês esperavam encontrar o pastor Jonas, mas como ele não está, espero que Deus possa nos guiar no estudo e na palavra que nós iremos ler esta manhã. Eu tenho como regra, já disse acho que algumas vezes aqui na igreja, as últimas pregações que eu procuro fazer, em primeiro lugar, eu procuro sempre um assunto que seja relevante para a minha vida. Se o assunto não for relevante para a minha vida, se ele não mexer, se ele não vier de encontro com aquilo que eu, Daniel, preciso ouvir e preciso viver, eu escolho outro assunto, porque eu acho que nós devemos estudar e falar daquilo que nós precisamos também. Então, para que nós possamos abrir a primeira passagem dessa manhã, eu convido você novamente a curvar a sua fronte e vamos pedir mais uma vez a bênção de Deus. Querido Pai, mais uma vez agradecemos por estarmos aqui e dedicarmos esse tempo para estudarmos a Tua Palavra.
Agora, ao abrirmos o teu sagrado livro, que as palavras possam saltar, ó Pai, à nossa mente, possam brilhar, possamos compreender e possamos amar aquilo que o Senhor deseja nos dizer. Que teu Espírito nos conduza por todo o estudo, são bênçãos que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 1, 15 e 16. Apocalipse, Judas, depois vem as 3 cartas a João, depois as cartas de Pedro, as cartas de João e agora as cartas de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim: Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A primeira vez que eu me deparei com esta passagem bíblica e eu a estudei, a primeira vez que eu li, sabe qual foi a palavra que veio à minha mente assim que eu terminei de ler esses 2 versos? A primeira palavra, ela saltou na minha mente, não foi que eu procurei, ela simplesmente saltou à mente, foi o seguinte: eu terminei de ler o verso, eu vou ler novamente. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Impossível. Foi a palavra que saltou à minha mente quando eu li esse versículo há muito tempo atrás. Ao terminar, veio a palavra impossível. E eu fiquei pensando, como é que a palavra de Deus pode exigir de mim, Daniel, exigir que eu seja santo em tudo que eu fizer, assim como Deus é santo? Eu fiquei pensando, como pode Deus exigir algo tão injusto de cada um de nós? Sendo que, em outras passagens, em Romanos principalmente, Paulo ele fala muito que é impossível, né, nós vivermos sem a influência do pecado aqui. É impossível nós vivermos aqui nesse mundo sem que o pecado nos atormente ou nos desvie muitas vezes do caminho, sem que tropecemos, isso é impossível. E Paulo fala muito dessa luta que ele tinha. E quando eu leio Pedro, então, eu leio essa passagem, veio à minha mente, impossível. Só que daí, se você pensou assim também algum dia, nós estamos compreendendo, acho que de uma forma um pouco equivocada, o chamado aqui, o verso que nós acabamos de ler. O primeiro ponto que nós devemos notar aqui no verso é o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou. Primeiro ponto que devemos nos atentar na passagem é que nós somos chamados. Esse é o primeiro ponto. Nós recebemos um chamado. Quando nós lemos o verso, a impressão que dá é que um dia nós seremos santos. Lá no céu seremos santos, não seremos? Perfeitos, sem pecado, graças a Deus. Lá no céu nós seremos. Mas o que diz aqui, o segundo ponto que nós devemos nos atentar é o seguinte: primeiro é que nós recebemos um chamado. Deus nos chama a sermos santos. Segunda coisa, segundo ponto, olha só. Depois do que eu li, diz assim: sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em algumas Bíblias, em todo o seu procedimento, enfim. O verso aqui diz que não é que nós seremos santos um dia lá no céu. O verso aqui diz que nós somos chamados a sermos santos em todo o nosso procedimento, em tudo que nós fizermos hoje, e não lá no céu, não lá na frente. Quando nós paramos aqui, nós nos deparamos com uma realidade. Nós nos deparamos com uma realidade. Quer ver qual é essa realidade? Vamos agora para o terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, no capítulo 20, Levítico 20, versículos 7 e 8. Terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8. Olha o que diz. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica.
Primeira realidade que nós devemos nos deparar aqui nesta manhã. É impossível por nós mesmos nos tornarmos santos. Embora Pedro nos convide em toda a nossa vida, no nosso procedimento hoje, ele nos convida a sermos santos em tudo que fizermos, Levítico diz o seguinte, Levítico diz, eu sou o Deus que o santifica. Primeira realidade desta manhã, queridos, os padrões de Deus são muito maiores e mais altos do que os nossos. Deus, ele exige um alto padrão de cada um de nós. Só que um detalhe, ele diz, queridos, quem santifica cada um de vocês sou eu. E tem mais uma passagem que eu gostaria que você acompanhasse para que se completasse essa realidade. Vamos para 2 Coríntios, e fique atento em 1 e 2 Coríntios, que nós vamos mexer muito em alguns versos. Mas agora 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10 diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Quando nós nos deparamos com a realidade que os padrões de Deus são muito maiores do que nós imaginamos e que nós não podemos alcançá-los por nós mesmos, nós vemos aqui que nós podemos alcançá-los unicamente por meio do quê? De Cristo. Nós podemos ir para dois extremos aqui quando nós nos deparamos com essa realidade. E isso é muito preocupante. O primeiro extremo é o seguinte: se é impossível eu ser santo em tudo aquilo que eu faço, em todo o meu procedimento, bom, se é impossível, então é impossível. Então Deus não vai exigir tanto assim de mim. Deus não vai cobrar tanto, mas Deus pede um padrão alto. Mas nós, quando entendemos que é impossível por nós mesmos, nós afrouxamos um pouco e pensamos, Deus me ama tanto, Ele entende. Ele entende o que eu passo, Ele entende as minhas dificuldades. Esse é um extremo, então eu vou fazer aquilo que eu posso. Deus entende. E essa é a grande tendência do mundo que nós vivemos hoje. No mundo em que estamos vivendo hoje, nessa nova linha de pensamento, onde nós aceitamos que não somos santos e tão pouco perfeitos, nós achamos que Deus, Ele tem que aceitar tudo. Porque se Ele não aceitar, Ele não será justo. Essa é a linha de pensamento. E nós nos esquecemos de que Deus, acima de tudo, Ele é Deus. Antes de Pai, Criador, Salvador, Deus, Ele é Deus. Mas nós achamos que Ele deve nos compreender. Um outro extremo é o seguinte: se somente por Cristo eu posso alcançar a salvação, então Ele já morreu por mim mesmo, então da minha parte está tudo ok. E muitos pregam, olha, é perigoso nós enfatizarmos que nós temos algum papel na nossa santificação, porque assim nós estamos tirando o mérito de Cristo. Então, se Cristo morreu por nós, tudo está certo, tudo está bom, tudo está ok. Só que não é isso que o verso vem nos dizendo. Embora exista um alto padrão, Cristo diz lá em Pedro que todos nós devemos ser santos. Quando nós lemos santos na Bíblia, santo, tudo que era santo no passado, tudo que era santo, considerado santo por Deus, era considerado separado para Deus. Separado. Olha, separa essa parte porque é santo ao Senhor, né? Tudo que era separado era considerado santo. Nós vimos em 1 Pedro que Cristo nos chamou para sermos santos. Se você ler ali no capítulo 2, tem uma passagem que diz que nós fomos eleitos, selecionados para sermos o povo de Deus. Então, graças a Deus, que o que a passagem quer nos dizer aqui, como é impossível nós alcançarmos a perfeição, o que a passagem e o chamado que Deus nos faz é que nós devemos ser separados para Deus, em tudo aquilo que nós fizermos. Meus queridos, quando nós entendemos que Cristo é um chamado em 1 Pedro,
Ele nos convida a sermos separados para Ele, algumas coisas devem acontecer em nossa vida. E Cristo não faz esse chamado nos tempos que nós vemos hoje à toa. Se vocês acompanham as grandes tendências do mundo, né, as grandes tendências do mundo, nós vamos perceber que as pessoas que não temem a Cristo, que não acreditam em Cristo, elas estão se posicionando no mundo de hoje. Estão se posicionando. Recentemente foi lançado um programa, eu não assisti, mas eu vi a chamada na TV, e nem estou falando que é bom ou ruim, porque eu nem assisti. Mas foi lançado um programa, acho que às quintas-feiras à noite, com o Pedro Bial, chamado Na Moral. Na Moral. Eu não assisti, não sei se é bom ou se é ruim, mas eu vi a chamada da semana retrasada. Da semana passada, perdão. E a chamada do programa dizia o seguinte: eles iriam falar sobre os relacionamentos homossexuais. E na chamada mostrou uma atriz, e a atriz na chamada, bem rapidamente, ela defendeu: olha, eu acho que isso é natural, porque é natural do ser humano buscar a sua outra metade. Ela só não completou, é natural que a metade seja exatamente igual, né? Do mesmo sexo e tudo mais. Queridos, o mundo está se posicionando sobre muitos assuntos. E Cristo seleciona pessoas, chama pessoas a se posicionarem também. É isso que é ser santo. É se posicionar, é decidir de que lado você está. Detalhe, só um parênteses aqui, esse não é o tema. Nós cristãos, nós nos posicionamos também em relação ao homossexualismo. Nós nos posicionamos sim. Nós não rejeitamos nenhum homossexual, não devemos tratá-lo de forma diferente, não devemos fazer chacota, muito menos piada, devemos respeitá-los sem preconceito, são aceitos aqui em nossa congregação, com certeza absoluta, podem participar dos cultos e estar conosco. O cristão não faz esse tipo de acepção. Agora, isso não quer dizer que nós promovemos e somos a favor do homossexualismo. Não quer dizer que nós, olha, tudo bem, eu acho que é o caminho certo. Não, não é. Biblicamente, por sermos seguidores de Cristo, não é o caminho certo. Mas isso não quer dizer que nós os maltratamos ou rejeitamos a eles. Mas nós devemos nos posicionar. O mundo aí fora, as pessoas, sejam crentes ou não, estão se posicionando sobre diversos assuntos do nosso dia a dia. E Cristo, em 1 Pedro, nos chama, olha, eu preciso que vocês sejam santos e separados. Eu preciso que vocês se posicionem. Se posicionem. E aí, quando você pensa assim, você pode ficar preocupado. Eu fico preocupado muitas vezes. Eu fico preocupado. Eu olho e falo, poxa, mas como, Senhor? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Como poderei eu fazer alguma coisa? Como eu posso ter um procedimento santo, separado, que honre o teu nome? Aí é quando nós acabamos de ler 2 Coríntios 12, versículo 9. Cristo olha para nós e diz assim, filho, calma. Calma. Quem santifica cada um de vocês sou eu. Calma. A minha graça te basta. A minha graça basta em sua vida. Quando nós entendemos que somos separados para nos posicionarmos, Cristo, Ele não nos deixa sozinho. E Ele diz aqui, ainda na passagem, e Paulo, né, quando ele diz que a graça de Cristo basta, Paulo, que se posicionou em toda a sua vida, ele diz aqui que na tristeza ele ficaria feliz, que ele iria gloriar a Cristo. Queridos, Cristo nos chama para sermos separados, mas isso tem um preço. Ele irá usar todos os meios possíveis para nos levar à salvação. E quando eu digo todos, podem ser coisas boas, como coisas ruins também. Paulo ele entendeu que nas fraquezas, nas dificuldades, era quando Deus se aperfeiçoava. E hoje nós vivemos o problema de dois extremos aqui. Dois extremos. O primeiro é acharmos que nós não precisamos assim, de Cristo. Né? Não precisamos, está tudo bem. Às vezes eu me espanto quando eu prego, e não são muitas vezes, mas a saída os irmãos me cumprimentam e falam, olha, belo sermão, eu falo, Deus seja louvado. Olha, gostei da mensagem, eu falo, Deus seja louvado. Agora eu me apavoro, eu me arrepio de ponta a ponta quando alguém me cumprimenta e diz assim, e eu escuto algumas vezes, e diz assim, olha, o sermão foi muito bom, não foi para mim, mas eu acho que ajudou muitas pessoas. Poxa, não foi para a pessoa? Não foi para a pessoa? Queridos, um dos extremos da santidade aqui, de acharmos que somos separados por Deus, somos o povo de Deus, um dos extremos é quando nós nos olhamos no espelho em nossa casa, olhamos assim e pensamos, poxa, não preciso mudar nada, né? Tá tudo bem, não tem nada para mudar, está tudo bem comigo. Poxa, que legal, eu estudo a lição, eu vou à igreja, eu não tenho que mudar nada.
eu sei a resposta para tudo, eu sei como as coisas devem acontecer na igreja, eu tenho um cargo. Você fala, poxa, Deus seja louvado, né? E coitado daqueles que estão pecando. Mas, Senhor, eu vou orar por eles. Esse é um dos extremos. E o outro extremo, queridos, tão perigoso quanto, é nós afrouxarmos, né, os padrões. Acharmos que, sabe, não tem tanto problema assim, eu não preciso me posicionar. E eu pergunto, onde estão os cristãos, o povo que foi chamado por Deus, lá em Pedro, a se posicionarem no mundo de hoje? Eu vejo muitos se posicionando. Eu vejo no Facebook alguns grupos de pessoas que não acreditam em Deus se posicionando. E, de repente, eu vejo um cristão entra nesses grupos e faz um comentário tão sem Cristo. Entra num grupo de não cristãos para se posicionar, mas se posiciona de uma forma que Cristo não se posicionaria, de uma forma completamente errada. A pessoa não entende, como está em 1 Coríntios 15, 57. Vamos ler. 1 Coríntios 15, 57. E Paulo entendia, por isso ele dava graças a Deus por isso. Paulo entendia, olha o que diz. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando somos chamados a nos posicionar, entendam bem, Cristo não precisa de advogado. Cristo não precisa de defensor. Você não precisa abrir a Bíblia e mostrar, olha, está dizendo aqui, está certo, está Cristo. E a igreja de Deus e Deus não precisa de advogado nem defensor. Sabe do que precisa? Testemunhas. E é esse o chamado que é feito. O que Cristo nos chama para sermos aqui nesse mundo é testemunhas. Né? Que nós possamos ser testemunhas e não defensores, advogados. E muitos de nós não entendemos que a vitória, para que nós possamos testemunhar, sermos santos, separados, como diz aqui, ela vem unicamente por meio de Cristo. E Paulo entendeu isso muito bem, por isso que ele dizia, olha, em toda a minha dificuldade, em toda a minha fraqueza, em todos os meus problemas, graças a Deus, porque tenho a vitória em Cristo Jesus, e não em mim mesmo. Paulo entendia que a única forma de tornar-se uma testemunha verdadeira de Cristo era estando com Cristo, porque a vitória vem apenas por meio de Cristo. E que Jesus disse, né? Quando os discípulos estavam perdidos, mestre, para onde o Senhor vai? Qual é esse caminho? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, o caminho certo para sermos testemunhas, ele tem nome e sobrenome, Jesus Cristo. Nome e sobrenome. Nós somos convidados a nos tornarmos testemunhas posicionadas, diferentes nesse mundo, andando pelo caminho, no caminho e com o caminho, que é Jesus Cristo. Porque Cristo diz que a vitória é por Ele, então Ele quer andar ao nosso lado. Se o caminho é Ele, Ele quer andar ao nosso lado, nos mostrando como podemos nos tornar testemunhas. Nós, cristãos, temos que entender que apenas quando nós diminuímos o valor que nós damos a nós mesmos, é que o poder de Cristo pode fazer efeito em nossa vida. Todas essas passagens que lemos aqui foi porque Paulo e até mesmo Pedro entendeu que o cristão ele só pode se tornar uma testemunha, um santo em tudo aquilo que ele fizer, se ele diminuir o valor que ele põe neles mesmos. E quando nós diminuímos o valor que nós colocamos em nós mesmos, irmãos, aquilo que eu acho, aquilo que você acha que é certo, que é errado, que é bom, que é o melhor, deixa de existir. Deixa de existir. Porque não importa mais o que eu e o que você, o que nós achamos. O que importa é o que Deus acha, o que a Bíblia diz, o que Sua palavra nos mostra. Por isso que Paulo entendeu, nós devemos diminuir a confiança que nós temos em nós mesmos. E aí nós nos deparamos com uma segunda realidade. Se nós vemos aqui que nós apenas poderemos nos tornar testemunhas andando com Cristo, existe uma segunda realidade, que é só por Ele. Vamos abrir em 2 Coríntios, próximo livro, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17.
diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Segunda realidade: se nós estamos com Cristo, novas criaturas seremos e coisas novas devem surgir. Irmãos, nós lemos muitas passagens até aqui e falamos sobre muitas coisas. Mas de forma prática mesmo, prática para a nossa vida, prática, tem 2 pontos aqui que nós devemos notar para o nosso dia a dia. O primeiro ponto que nós já esgotamos é que somente Cristo pode fazer em nossa vida aquilo que nós não podemos. Apenas Cristo pode nos santificar. Então, a parte prática disso é que nós devemos estar em Cristo. Nós devemos viver com Cristo. Essa é a primeira coisa prática. Segunda dica prática que nós acabamos de ler aqui. Se nós estamos com Cristo, devemos ser o quê? Novas criaturas, novas pessoas. Mas a parte prática não é essa. A parte prática é aqui, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Agora vem a parte prática. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Queridos, segunda realidade aqui. Como é que muitas vezes nós queremos estar com Cristo, nós queremos nos tornar novas criaturas, mas sem abandonar as coisas do passado. Entendem? Nós queremos alcançar um resultado diferente em nossa vida, fazendo as coisas do mesmo jeito, não é isso? Se nós fizermos sempre a coisa do mesmo jeito, nós alcançaremos sempre os mesmos resultados. Para nos tornarmos novas criaturas, nós devemos fazer as coisas de uma forma nova, diferente. Devemos abandonar as coisas que ficaram para trás, as coisas do passado. Devemos nos tornar uma nova criatura. Queridos, eu lembro quando eu comecei a dirigir, e não foi algo louvável, não foi. Peço até perdão hoje, na época eu não queria pedir. Eu comecei a dirigir com 17 anos de idade, sem habilitação. Espero que eu não seja penalizado, ainda mais que o vídeo estará disponível depois pela internet. Mas eu tinha 17 anos, não foi nada louvável, embora eu usava o carro para ir à igreja, buscava várias crianças em alguns pontos para levar ao Clube dos Bravadores, o que era bom, mas poderia até agravar a situação se algo acontecesse. Mas eu lembro que quando eu peguei aquele carro, um Voyage muito bonito, bacana, motor possante, eu lembro que eu troquei a manopla do câmbio, coloquei uma manopla esportiva e eu ficava muito feliz. Talvez o Paulinho até tenha andado naquele carro algumas vezes. E eu lembro que eu coloquei um CD player, e naquela época, não muito tempo atrás, não era assim tão comum ainda, estava surgindo os CDs para carro, ele pulava muito ainda. E eu lembro que eu comprei um CD player para o meu carro, uns alto-falantes muito legais, e eu lembro que era da Pioneer, e eu comprei, eu falei, agora eu preciso de CD, preciso de CDs. E eu gostava muito de rock, gostava de Guns N' Roses, Led Zeppelin, Metallica, Iron Maiden, e por aí vai. E eu comprei 3 CDs, 3. Comprei um do Metallica, um do Guns N' Roses e o outro era do Pearl Jam, uma outra banda. E eu ouvi ali, e quando não tinha o pastor por perto, nenhum irmão, nada, eu colocava o som. Não estou falando que as pessoas que ouvem rock não prestam, não é nada disso. É que, vejam bem, se eu era um cristão, se eu fui chamado para ser separado, se eu fui chamado para ser uma testemunha, Cristo, de acordo com a palavra de Deus, ou a música é dele ou não é. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Não é assim que funciona? Ou é de Cristo ou não é. Mas eu coloquei, quando ninguém observava ali com 17 anos, eu colocava a música e o som era alto e eu me sentia o boy. me sentia ali. Até que um dia, em um dos cultos, o pastor, eu lembro o primeiro nome dele, o pastor Gilberto, ele pregou exatamente sobre esse tema. Eu não lembro as passagens que ele usou, algumas eu lembro que eu até vou ler com vocês depois. Mas quando ele leu isso e mostrou que cada um de nós éramos chamados a sermos separados, santos, diferentes, sabe? Aquilo tocou meu coração de tal forma, sabe? Tocou meu coração de tal forma que eu pensei, aquelas músicas
não estão certas. Aqueles CDs, e na época não era barato, eu lembro que eu paguei R$26 em cada um deles, ou até um pouco mais, e eu não tinha tanto dinheiro, sabe, era um jovem, estudante, estava difícil. Tinha quase R$100 ali de CD. E daí eu falei, poxa, aquilo tocou o coração, a primeira coisa que veio à mente, eu preciso me posicionar em relação a essas músicas que eu toco no meu carro. A princípio, eu pensei o seguinte, eu vou parando de ouvir aos poucos. Aí eu lembro que um amigo meu, um amigão do peito, Rafael Barrinovo, falou uma vez numa reunião de jovens. Ele disse o seguinte, com Deus não tem essa de aos poucos, ou é ou não é, ele disse. Quando Jesus estava lá no casamento, o Rafael usou esse termo, ele não chegou e falou assim, olha, eu vou transformar água em vinho aos poucos, acho que daqui a uns 2 anos vira vinho. Não, ele transformou naquele mesmo instante, água em vinho. E eu lembrei dos meus CDs e falei, não, Daniel, o chamado é para você se posicionar. Fui até o carro, na porta da igreja, tinha um bueiro, peguei os 3 CDs, olhei para o bueiro e taquei dentro do bueiro. Quando eu taquei dentro do bueiro, eu fiz assim, imagina o que eu senti. O que eu senti? Me senti bem, alívio? Não, não me senti bem, não senti alívio, não fiquei nem um pouco feliz. Assim que eu joguei, eu ouvi o barulho, eu falei, meus CDs. Eu falei, meus CDs, eu paguei, joguei os meus CDs das músicas que eu mais gosto fora. Eu não senti alívio, não fiquei feliz, joguei fora. Joguei fora. Mas, queridos, quando nós somos chamados aqui, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se eu esperasse, aos poucos, brotar no meu coração o desejo, a vontade, o imenso prazer de abandonar as coisas do passado, talvez eu estivesse ouvindo os mesmos CDs, ou até em MP3, sei lá, coisas mais modernas, até hoje. Até hoje eu estaria ouvindo. Nós somos chamados aqui a realmente sermos algo diferente no mundo que nós vivemos. Eu gostaria que você abrisse em outra passagem, 1 Coríntios 11, volta um pouquinho. 1 Coríntios 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Diz assim, Paulo falando, tornem-se meus imitadores, como eu sou de... Queridos, o padrão, para nós, aliás, a fórmula, para nós alcançarmos o padrão que Cristo nos pede, e não é de uma hora, sabe, é um dia a dia, é nos tornarmos imitadores de Cristo. Volto a falar, eu não estou dizendo que quem escuta rock não presta, não estou falando isso. Estou falando de mim aqui, não estou falando das outras pessoas, estou falando de Daniel. Se um dia eu aceitei o chamado de Cristo, de me tornar uma testemunha dele, um imitador de Cristo, eu tenho que me posicionar. Quer eu queira ou não, o que é mais importante? Joguei os CDs. No momento, não me senti tão aliviado, feliz, e nem me senti digno de alcançar o céu, porque eu fiz algo indiretamente forçado. E o mundo diz, está errado. A nova filosofia diz, está errado, você tem que fazer o que o seu coração tem vontade. Sabe, você está se penalizando. Mas, queridos, ou nós somos imitadores de Cristo, ou não somos. Eu lembro até hoje, quando eu assisti um filme que eu gostei muito, eu vi o primeiro filme de uma trilogia chamado O Senhor dos Anéis. E eu lembrei desse filme porque, recentemente, eu gostei tanto do filme que eu vi que lançou os filmes novamente e cerca de 50 minutos a mais em cada DVD. Já duravam 3 horas cada filme, 50 minutos a mais de extras, que eu não vi em cada CD. Olhei a caixinha e falei, poxa, eu acho que eu vou gostar de assistir o filme. E eu lembro quando eu assisti o primeiro filme, ele acabou de uma forma no suspense. Eu queria saber logo o que ia acontecer. E o outro só sairia no ano seguinte. Foi quando eu adquiri os 3 livros. Um negócio mais grosso que minha Bíblia. Mais grosso que a minha Bíblia. E volto a falar, eu estou falando do Daniel. Estou falando de você. Eu não sei quais são os problemas que você tem, eu estou falando do Daniel. E eu lembro que eu peguei aqueles livros e eu devorei. Eu li, mas tão rápido, quando acabou o terceiro, os meus olhos estavam vermelhos. E minha mãe, nossa, mas, menino, o que você está fazendo aí? De tanta vontade que eu tive de ler aqueles livros. Para mim foi esse o problema. Eu acho que eu não fui imitador de Cristo nesse sentido.
Agora, e você? O que é, irmãos, que tem estado à sua frente e que tem impedido você de se posicionar como um imitador de Cristo? Queridos, é muito fácil você saber o que é de Cristo e o que não é. Ou é ou não é. Tudo aquilo que impede você de orar, tudo aquilo que consome o seu tempo, está entre você e a sua comunhão com Cristo. E alguns podem falar, Daniel, você está falando agora que eu não posso nem assistir filmes. Olha, você eu não sei, eu não devo assistir. E sabe o que Paulo fala sobre isso? Vamos abrir aqui, vamos ver o que Paulo fala em 1 Coríntios, um pouquinho antes aí, no versículo 6, no capítulo 6, perdão, 1 Coríntios 6, versículo 12. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Algumas versões têm um termo melhor, diz assim, tudo me é lícito. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Algumas diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Queridos, lícito, permitido, é algo que está dentro da lei, não é isso? É algo que está dentro da lei. Não tem até o termo drogas lícitas, não tem? Faz mal, mas é permitido. Não é isso que diz? Paulo diz o seguinte, olha, tem muitas coisas que eu posso fazer, é permitido, não é contra a lei, mas não me convém. E ele diz, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso ler os livros que eu quiser aí? Posso, não posso? Está lá disponível o livro. Se você trabalha, tem dinheiro, é só comprar. Posso ler os livros que eu quiser? Posso ou não posso? Posso. Posso ler os livros, uma bitola desse tamanho, um conto de fadas, onde usa a figura messiânica de um rei que volta, parece até uma história que nós conhecemos. Eu posso ler tudo aquilo, sim ou não? Posso. É permitido? É permitido. É lícito? É lícito. A pergunta é, convém? Convém? Meu celular? Eu tenho aqui, um amigo meu passou um joguinho aqui no celular, um joguinho, olha, assim que eu vi o joguinho eu adorei. Eu adorei o joguinho e fui destruindo no joguinho, até fui tirar um sarro dele assim que eu encontrei depois. Quantos metros você correu? O Temple Run, um joguinho de corrida aqui que o carinha fica correndo igual um louco. Aí ele falou, fiz 6.000 metros, hoje já estou nos 15.000, né? E só para tirar um barato com ele. Mexendo no joguinho, no celular, na palma da mão, eu vi que tem um lugar ali que são as estatísticas. E, sem querer, eu fui nas estatísticas ali. E aí, meus irmãos, você pode falar que eu sou fanático, pode falar o que quiser, mas é o que está no meu coração. Quando eu vi ali, quantas vezes eu havia jogado? Uma vez eu fiz, né? Quanto tempo eu passei em frente à TV, fiquei espantado, e esse ano eu cortei drasticamente. Estava difícil de cortar, a Daniela reduziu os canais da NET, trocou pela Sky, só tem Novo Tempo, então ficou mais fácil. Mas e quando eu olhei ali, queridos, eu havia jogado até aquele momento 1.054 vezes. Nossa, né? Só eu faço isso, né? Pelo nossa, só eu perco tempo, né? Vocês não, vocês utilizam muito bem o tempo de vocês. Nossa, é que vocês não contam o que vocês fazem. E aí eu fiz a conta. Se eu gastei um minuto em cada vez que eu joguei, como eu estava fera no joguinho, foi no mínimo isso. Irmãos, na pior das hipóteses, foram mais de 1.300 minutos com o dedinho ali. Quando eu olhei, eu até perdi um pouquinho a sensibilidade aqui da ponta. Posso jogar o joguinho? Posso ou não posso? Posso. É permitido? É permitido, sim. É lícito? É lícito. A pergunta é, convém? Convém? E, queridos, eu não fiquei ali a tarde inteira, não. Quando você está esperando alguém, joga um pouquinho. Estou sem fazer nada agora, joga um pouquinho. Mas quando você soma, não é isso? Outra pergunta ridícula para vocês responderem. Agora eu gostaria que vocês respondessem. Que afetam os nossos jovens que estão lá no Campori. Afetam nossos jovens. E eu gosto de filmes, eu gosto de ficção científica, eu gosto de tudo isso. Tem aí um filme que fez grande sucesso, vendeu grandes livros aí, até Amanhecer. Amanhecer. Está ali Amanhecer, Crepúsculo, e mais 1, 2, Amanhecer, enfim, está lá. É um filme, não é um filme? É um filme onde tem um vampiro, um lobisomem, 2 monstros,
demônios disputando uma moça. Pode assistir o filme? Pode. Pode ler o livro? Pode. A pergunta é, convém para um cristão que quer ser imitador de Cristo? A pergunta é, convém? Agora eu imagino, sabe o quê? Eu imagino você jovem, imitador de Cristo, cristão. Eu falo daquilo que me toca, porque eu vi lá eu assisti o primeiro, o Amanhecer, e, poxa, né? Aí, conversando com alguns jovens da igreja, eu vi que eles gostaram. Aí eu estava numa livraria, aí eu peguei o último livro da saga e já li só o finalzinho e já contei para eles, para acabar com a graça. Aí eles ficaram um pouco bravos. Mas eu também fiquei curioso para saber o final, não queria esperar todos os filmes. Então, fui na livraria e só li o último trechinho para saber o final. Né? Então, eu falo daquilo que convém, não estou falando de você. Mas a pergunta é, meus queridos, sabe? O mundo está repleto de coisas que aparentemente não fazem mal. Mas a todo momento nós estamos nos posicionando a favor de tudo isso. Estamos consumindo tudo isso. Os nossos lares, que deveriam ser de esperança e de luz, estão sendo consumidos por tudo aquilo que não é que é proibido, não é que não é permitido, é que não convém. E aí, quando nós lemos lá em 1 Pedro, o chamado para sermos santos e separados, é por isso que vem em nossa mente, sabe o quê? Impossível. Porque nós não abandonamos as coisas antigas. Nós queremos andar ao lado de Cristo fazendo as coisas que nós gostamos, as coisas que nós queremos. Nós queremos ser imitadores de Cristo quando convém. E quando eu digo nós, eu digo Daniel. E aí nós queremos alcançar um resultado diferente em nossas vidas, fazendo as coisas do mesmo jeito. E Paulo falou disso. Gálatas, depois de Coríntios, Gálatas, capítulo 1, Gálatas 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria um servo de Cristo. Meus queridos, o grande X da questão é: a quem queremos agradar? A nós mesmos? Aos homens ou a Deus? Como é que nós podemos esperar um dia nos tornarmos testemunhas verdadeiras, fazendo aquilo que gostamos, do jeito que queremos e não levando em consideração a vontade de Deus? Isso, queridos, torna impossível. Se você quer ser um servo de Cristo, uma nova criatura, fazendo as coisas do mesmo jeito, é impossível você se posicionar sobre qualquer assunto polêmico. Quando alguém falar sobre homossexualismo, você vai ficar caladinho. Sabe por quê? Porque você não sabe o que você tem que falar. Você não sabe. Quando tiver que falar sobre determinados filmes e livros, você vai ficar quietinho. Sabe por quê? Porque você não sabe o que você tem que falar. Porque você não se posicionou. Não se posicionou. E aqui a pergunta é: a quem queremos agradar? A nós mesmos ou a Deus? Sabe, eu gosto de frisar isso, porque vendo eu falar sobre tudo isso, você pode ficar com uma falsa impressão ao meu respeito. Você pode olhar e pensar: poxa, Daniel, né? Até parece que você faz tudo isso, né? Daniel, quem é você? E tem uma passagem bíblica que me atormenta sempre. 1 Timóteo 1, versículo 15, diz assim: esta afirmação é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu, na minha versão diz, sou o pior. Em outras versões diz, veio salvar os pecadores, do qual eu sou o mais importante. Essa passagem fica aqui. Quem sou eu? Quem sou eu? Meus queridos, eu não sou santo. Quem convive mais próximo de mim sabe que eu tenho muitos defeitos, problemas, tenho minhas lutas. Já tive minhas dificuldades, já deslizei algumas vezes, mas como disse Paulo, graças a Deus, porque eu tenho a vitória em Cristo Jesus. Mas sabe, o chamado aqui não é só para mim. O chamado em Mateus 5,16, né, assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse chamado é para todos nós.
Sabe, eu não sou santo, sou pecador e tem momentos em que também não estou bem. Mas o chamado é para todos, queridos. Para você que está em casa também. E se nós aceitarmos esse chamado, queridos, quando eu chegar na igreja algum dia, mal, porque não tive uma boa semana, porque eu deslizei, porque eu pequei, porque eu errei de alguma forma, meus queridos, que eu possa ver em vocês a luz de Cristo brilhando. E que essa luz, queridos, traga conforto ao meu coração. E não só conforto, me traga coragem de ver que tem muitos irmãos que estão aceitando o chamado de Cristo e estão se posicionando. Mas, queridos, não nos enganemos. Nós não alcançaremos a vitória continuando a fazer as coisas do jeito que nós queremos, achamos ou gostamos. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. E é como está aqui, Paulo, ele descreve isso muito bem vamos ver aqui, em Romanos 8:37. Em Gálatas 2:20, Paulo diz que ele não vive mais, mas ele foi crucificado com Cristo. E a vida que ele vive agora, ele vive no amor de Cristo. Mas eu não quero que você faça isso para que as pessoas olhem para você. As pessoas devem olhar para você, como diz Mateus 5:16, e enxergar a luz de Deus. Mas nós devemos buscar isso, o que deve nos motivar. Aqui diz em Romanos 8:37. Romanos 8:37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós possamos, meus queridos, buscar, entregar a nossa vida a Deus, não para chamar atenção para nós mesmos, mas para que as pessoas enxerguem em nossas vidas que nós fomos separados, que nós somos separados para Deus em tudo aquilo que nós fizermos, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Queridos amigos, que não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, nós possamos realmente nos entregar a Deus. E agora, para finalizar esse culto de adoração, nós cantemos o hino Entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos.
Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer. Somente coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos muito porque hoje o Senhor nos dá o privilégio de ouvirmos o teu chamado. Mas ao ouvirmos o teu chamado, Senhor, a única coisa que nós temos para oferecer é esse nosso coração cheio de impurezas, de pecado. Mas nós queremos, Senhor, entregá-lo da forma como ele está em tuas mãos. Nós queremos entregar, Senhor, tudo que somos e temos em tuas mãos. E, querido Deus, que o Senhor nos dê a força de vontade, onde nós falharmos, onde nos faltar a coragem, que o Senhor possa nos ajudar, que os teus anjos e o teu Espírito possam nos acompanhar e possamos fazer as escolhas certas, ó Pai. Que nós possamos abandonar tudo aquilo que nos impede de nos achegarmos a Ti. Que nós possamos entender que quando nós dizemos que vamos entregar tudo em Tuas mãos, é exatamente tudo. O que fazemos, o que gostamos, o nosso tempo, o que assistimos, lemos ou falamos. Que nós possamos realmente, ó Pai, sair da Tua casa hoje revigorados e firmes no propósito de realmente nos entregarmos a Ti. Que o Senhor nos acompanhe, que os Teus anjos nos levem em segurança até os nossos lares e que o Teu Espírito não cesse de falar ao nosso coração. São bênçãos que nós lhe pedimos e agradecemos, porque temos a vitória em Cristo Jesus. Amém, Senhor.